Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu agradeço pelo convite e agradeço a presença de todos também neste ambiente, porque graças a Deus nós já podemos, num sábado à tarde, escolher Jesus, né? Que coisa maravilhosa! Dentre de tantos outros afazeres que talvez cada um de nós tenha, estamos aqui buscando através da palavra de Jesus nos melhorar, cada um nas suas situações, nas suas condições. Pedimos então a colaboração de todos para que seja completamente absorvida as mensagens que trago, que não são minhas, que são de Jesus, que são de Emmanuel e que são desses benfeitores todos que colaboram à luz da doutrina espírita. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É a mensagem do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos relata, através desta fala de Jesus, quantas oportunidades nós temos nesta vida, não é mesmo? Mas para que a gente entenda as falas de Jesus de modo completo e absoluto, é necessário que a gente perceba que Jesus, quando falava e quando fala, porque Ele ainda nos fala, não é para nós aqui, agora, para este momento, como não foi para aquele homem que estava lá à frente dele há 2025 anos atrás. Ele fala para o Espírito que ali habita, né? E aí fala para a nossa imortalidade. É por isso que as palavras de Jesus são eternas, porque elas permanecem conosco. Vida afora, várias existências nos harmonizando e nos direcionando para este caminho de luz, não é mesmo? Então, quando nós falamos sobre moradas, o que vem à nossa mente? O que é que a gente pensa quando a gente ouve da fala de Jesus? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Será que nós pensamos imediatamente sobre a casa em que habitamos? O nosso lar? Será que nós pensamos sobre o universo, que também é uma morada de nosso Pai? E que talvez, né, tenha vidas em outros planetas? Como é que a gente entende esta grandiosidade que é a obra de Deus ali no universo, os planetas sem se chocarem, cada um obedecendo a sua estrutura, o equilíbrio, o discernimento que nós temos disso tudo ainda é curto, tamanha grandeza deste manifesto. Será que nós entendemos que o nosso corpo é uma morada? Que cada um de nós, né, abriga o seu próprio espírito, este corpo, que é também um universo de tantas manifestações de vida, né, que organiza o sangue, que organiza a pressão deste sangue, que alimenta todos os nossos órgãos, sem que a gente precise autorizar. Isso é automático. O nosso corpo está aqui funcionando, nosso coração está batendo, o nosso cérebro está sendo regado por este sangue que leva oxigênio, transmitindo lutas internas contra vírus e bactérias que às vezes a gente não faz nem ideia destas batalhas internas que existem dentro do nosso próprio corpo, a casa que abriga o nosso espírito neste momento. E também nesta casa onde nós estamos, uma casa de oração,
uma casa de amor, casa de Deus, de Jesus, que nos abriga, que nos acolhe emocionalmente, que nos desperta o conhecimento sobre nós mesmos e sobre o nosso próximo. São lugares, são moradas na casa do nosso Pai, não é mesmo? E através da doutrina dos Espíritos, então, à luz desta doutrina, nós entendemos que existem muitas outras moradas. Neste plano em que vivemos, mundo de provas e expiações, quanta diversidade, culturas diferentes, situações de dor, de sofrimento, de riqueza, de pobreza, de miséria, as culturas que cada estado, cada país tem o seu modo de ver, de entender e de viver dentro das suas próprias culturas. Tudo isto são moradas na casa do nosso Pai. Os sentimentos, as emoções, como disse, as dores, os sofrimentos, são lugares por onde nós passamos durante uma estadia aqui, nesta vida, nesta existência de hoje. Tudo isso nós vivemos, passamos, são estágios que a gente vive, são necessários, nos transformam sempre mais fortalecidos por uma próxima fase da nossa vida. E é por isso que Chico Xavier nos diz, que tudo passa, porque realmente tudo passa. Às vezes, no tormento da tempestade, nós oramos e pedimos a Deus, porque temos medo que muitas coisas podem acontecer. E realmente acontecem, mas nada impede que nasça um novo amanhecer, que surja um amanhecer, que o sol brilhe outra vez. Estas são as oportunidades, que nós temos. E quando nós aprendemos a lição, nós mudamos de fase. É como se nos libertasse daquela situação. Então, é porque ali ainda precisamos aprender alguma coisa. Ali ainda estamos colhendo alguma coisa. É necessário que a gente entenda a necessidade de cada lugar no mundo, de cada situação vivida, que seja através deste ensinamento do nosso Mestre, que ele nos diz que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Então, ele está nos dizendo assim: calme, tudo está no seu lugar. Nós vamos viver todas as situações com o amparo desta espiritualidade amiga, com o amparo divino, mesmo quando parece que não vamos conseguir vencer. Existe ali um irmão de luz nos carregando no colo, nos amparando, nos dando forças, Nada disto que a gente vive é definitivo, é para sempre. Tudo vai passar. E em cada lugar que ocupamos aqui, é então um lugar de aprendizado. Mas o nosso Mestre, Jesus, nos prepara para estes lugares, onde nós estagiaremos, mesmo nas nossas maiores dificuldades. Todos nós temos na nossa consciência a sementinha do amor e do perdão. E isso nos direciona nesta caminhada, É sempre o amor que cura e o perdão que ameniza todas as nossas falhas. E também, durante a nossa caminhada, as ferramentas necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Existem sempre estas ferramentas.
em algumas vezes a gente até percebe, né? São os anjos guardiões visíveis, aqueles que a espiritualidade encaminha para que nos diga a coisa certa na hora certa, para que nos encaminhe, às vezes, o emprego, né? A necessidade da paciência, da calma, da tolerância. Estes anjos benditos, às vezes são no nosso lar a nossa mãe, o nosso pai, né? O nosso marido, a nossa esposa, filhos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo estranhos que do nada surgem do nosso caminho e nos dão uma luz, nos indicam, vai por ali, né? Quem sabe vai lá e a gente sai daquela situação. Mas também temos os nossos irmãos, os nossos anjos guardiões invisíveis, aqueles que a gente não percebe, mas que estão ali, né? Tentando nos influenciar no melhor caminho. Tudo isso a gente recebe e são oportunidades, né? Que a gente vai construindo através do nosso trabalho em nós mesmos, dessa transformação que aqui viemos fazer em nós mesmos, o nosso burilamento, o nosso crescimento. Então, quando nós nos vemos nestas situações, nós precisamos compreender que não é porque o outro quis que eu sofresse, não é porque o outro me empurrou, porque o outro me puxou o tapete, porque estas coisas acontecem comigo injustamente. Nós entendemos, através, né, da luz da doutrina espírita, que somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Que se nós não fizemos aqui, agora, causamos isto numa outra existência. Então, somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. E desta forma, compreendendo desta maneira, a gente tem a base necessária para viver com mais clareza, com mais discernimento, entendendo que hoje, talvez, não esteja exatamente como eu gostaria que estivesse, mas o meu amanhã pode ser diferente, e ele depende do meu hoje, da forma como eu me cuido, como eu me trato, como eu trato o meu semelhante, como eu trato este mundo em que me abriga. Então, estas são as ferramentas que nós recebemos. E desta forma nós vamos construindo a nossa morada. Talvez lá no plano espiritual, com as nossas atitudes aqui, hoje, agora. E aí dentro deste entendimento, eu sou espírita, nasci espírita. Meu pai, quando nós éramos crianças, nos evangelhos no lar, gostava de contar historinha, curtas, que tivessem um sentido para que a gente entendesse as mensagens. Eu não sei se ele inventava ou se ele tirava de algum lugar, mas eu trouxe uma das histórias dele aqui para a gente refletir. Quando ele lia essa passagem, né, há muitas moradas na casa do nosso pai, então ele dizia assim, que um certo homem muito rico, tinha muitas posses, morava numa casa enorme, tinha muitos empregados. De vez em quando ele se lembrava, né? Será que no plano espiritual, lá no céu, eu vou ter direito a uma morada como essa? Então, quando ele pensava nisso, ele ia lá, fazia uma transferência, uma doação para o Hospital do Câncer Infantil, para um orfanato, para um lar de idosos, para onde ele achasse necessário. Mas ele continuava vivendo da forma como ele achava que deveria ser, um pouco arrogante, um pouco intransigente, né? Principalmente com aqueles que trabalhavam com ele. Enfim, um certo dia
bem lá no finalzinho da vida, ele então pensou, bom, eu tenho que fazer mais doações, porque daqui a pouco eu morro, como é que eu vou chegar do lado de lá? Doou praticamente tudo que tinha, desencarnou, chegou no plano espiritual. Ele diz que logo em seguida já havia ali um benfeitor numa carruagem, aguardando ele. E ele pensou, eu não merecia menos que isso, né? Foi até o benfeitor e ele disse, eu vou lhe levar para a morada que o senhor construiu aqui no plano espiritual. Levou ele, né? E entraram num condomínio lindo. Eram mansões enormes, casas que ele pedia, para um pouquinho que eu quero apreciar esta arquitetura. Aí o benfeitor dizia, o senhor conhece quem mora aí? É um amigo seu, trabalhou na sua casa há muitos anos atrás. É o seu jardineiro. O meu jardineiro? Então, o que me espera se o meu jardineiro mora nesta mansão? E assim eles foram indo. E saíram do condomínio, foram para um residencial. Saíram do residencial, foram para uma vilinha. E ele ficou pensando, daqui a pouco ele disse, tá, mas para onde é que tu está me levando? Calma, nós já chegaremos lá. De repente chegaram num casebrezinho, bem pobrezinho, bem pequenininho. E ele disse, não, tem alguma coisa errada, isso aí não é para mim. Se o meu jardineiro mora lá naquela mansão, pois é, mas isso foi tudo que o senhor mandou para cá. O seu jardineiro fez muitas boas ações. E cada boa ação era um carrinho cheio de tijolinho que vinha aqui para o plano espiritual. Mas eu também fiz muito boas ações. Não, o senhor se livrou daquilo que não podia trazer. Agora, o senhor vai voltar, vai reencarnar novamente e vai contribuir de forma mais agradável com o seu próximo. Esta lição ilustrava para nós, enquanto crianças, a importância dos nossos atos, para que a gente tenha um futuro nesta morada, nestas muitas moradas do nosso Pai, né? Que nada acontece por acaso, que a gente precisa construir, trabalhar tijolinho por tijolinho na nossa jornada, né, espiritual e imortal. Observemos então desse modo a natureza do nosso campo íntimo, aqui dentro, como é que está, né? E nos preparamos para o nosso próprio futuro, porque sem dúvida há muitas moradas no universo infinito, mas viveremos escravos ou senhores no templo do bem ou do mal que tivermos escolhido para a nossa residência, aquela que tivermos construído para nós. Então, é sobre isso. Muitas vezes nós vivemos escravos de nós mesmos, com as nossas ideias, com os nossos orgulhos, com as nossas vaidades, né? E ali a gente se bloqueia. Vivemos aqui, viemos para este mundo para nos progredir, para evoluir. E o que é que a gente faz? Eu não abro mão daqui, aqui é eu que mando. Então, estas atitudes, elas precisam ser reavaliadas. Por aí, já entendemos que somar semelhantes valores ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando ainda mais problemas já existentes em nossa própria vida, será sempre questão de atitude nossa, né? Pertinente a nós mesmos. É eu que decido, é eu que escolho, é eu que faço. Por mais que eu sofra influências, a vontade é minha. E o que o outro fez é entre ele e Deus. Agora, o que eu fizer é conta minha, vem para mim.
né? Divaldo sempre diz que a gente precisa, e é muito importante que a gente entenda isso, a gente precisa amar as pessoas, amar a natureza, amar os animais. Nós precisamos amar. Se os outros não nos amam, isso não é tão importante, o Divaldo dizia assim, né? Isso é entre eles e Deus. Agora, eu preciso amar. E como é que a gente aprende a amar, né? Então, são as nossas atitudes, né? São as nossas escolhas. Chico Xavier também nos ensina lindamente que ao outro dou o direito de ser quem é. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Então, é um ensinamento que é bem pequenininho, mas ele tem uma força dentro da nossa consciência que nos direciona, né, que nos encaminha por um lugar melhor. Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificar o paraíso em si mesmo. E aprendemos sobre, em tudo, sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque, nos cure. Só o amor transforma. É o sentimento de maior pureza. Entretanto, viveremos naquela morada que tivermos erguido para nós mesmos, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as suas próprias obras. Esta é a lei, não é mesmo? Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo desta forma que nós mesmos tecemos este ninho que nos abriga hoje. Estas situações em que vivemos e que muitas vezes são difíceis, foi nós mesmos, né, que tecemos esta situação. Mas isso não é um castigo de Deus, isso é uma oportunidade para que a gente entenda, através deste lugar que nós nos encontramos, a situação do mundo, das outras pessoas, cada um no seu lugar, no seu estágio que está vivendo, né? Faz parte daquilo tudo que a pessoa é. Nós não somos somente o que nós parecemos, nós somos muito mais do que estamos sendo hoje. Nós somos imortais e estamos aqui estagiando esta situação. Compreender esse lugar em que a gente se encontra é de extrema libertação. Mas o amanhã está nas nossas mãos. O nosso sentimento é a força que nos impulsiona para os círculos superiores ou para as esferas inferiores. Então, depende de nós, não é mesmo? Deus nos oferece no mundo tantas ferramentas. Nós temos aqui, desde de que o mundo foi criado, né? O fogo, por exemplo, é uma excelente ferramenta. No entanto, muitos de nós usam de forma prejudicial. O remédio, né? A química, a física. Hoje eu estava pensando, né, nos remedinhos que as nossas vós e bisavós, que não tinham acesso à farmácia, como a gente tem hoje, curavam dores de todos os tipos. Estes ensinamentos que vinham lá das tribos, dos índios, dos troncos velhos, que nem eu digo lá em casa, né? Elas traziam para as crianças, que traziam para os próximos e que a gente vive e tem acesso até hoje. No entanto, se a gente usa de má conduta com essas especiarias, a gente pode fazer muito mal para uma pessoa, né? E com certeza pode até matar. Temos a tecnologia que nos inspira, que nos administra hoje o mundo na palma da mão. O dinheiro
que é tão bom a gente poder comprar, aumentar, melhorar a nossa casa, enfim, Ele pode fazer tanta coisa boa, né? Levar comida a quem tem fome, remédio a quem necessita do remédio. Mas todos esses recursos, eles são neutros. É o que nós fazemos deles é que vai direcionar, né, para o bem ou para o mal. Então, nunca vai ser culpa do dinheiro ou culpa disso ou daquilo, as nossas atitudes. É de nós para frente e não de lá para cá, né? Então, é sobre isso, estes lugares em que a gente se encontra. Precisamos vigiar e orar, como nos ensina Jesus, a nós mesmos. Refletir sempre antes, né, daquilo que vem no nosso pensamento. Portanto, Emmanuel, ele nos diz: não te aproveites do conhecimento para ordenar ou destruir, e nem procure nas mãos de Jesus o martelo com que derrubará sem dó os domicílios alheios, as casas, as moradas, né, dos que contigo estão a caminho. E será que nós não fizemos isto? Muitas vezes usamos Jesus, né, como ferramenta nociva, que derruba, que machuca o outro com o nosso preconceito, com o nosso olhar duro, com a nossa forma ainda ignorante de interpretar a palavra. Então a gente quer bater com o evangelho na cabeça do outro para que ele entenda, que a gente não tenha, né, esta atitude. Jesus é amor, é aceitação, é igualdade. Jesus é justiça. A lei de Deus é justa e boa a todos nós. Jesus nunca usou de violência e, no entanto, é o maior exemplo de força. Ele só usou amor. Mas nós, no entanto, muitas vezes, né, por louvar Jesus nos templos, nas casas de orações e até mesmo dentro de nós, e menosprezá-lo, diminuí-lo lá fora, é que naufragamos 1000 vezes. Então nós viemos aqui, reencarnamos, precisamos desta ferramenta de luz que é Jesus. Nós já entendemos isso, buscamos Ele, oramos, juntamos as nossas mãos, pedimos, imploramos pela ajuda de Jesus. Só que lá na rua a gente nega Ele. Lá na rua a gente dá mais valor, né, para o que o mundo nos oferece. Então é nesse sentido. Aí naufragamos. E aí não é porque Jesus não nos atende. Ele nos atende sempre. Sempre. Quando nós chegamos aqui, na casa espírita, não tem nenhum guardinha lá na porta para puxar a nossa ficha, o nosso arquivo e saber se a gente está merecendo ou não receber um passe, se a gente está merecendo ou não, né, receber essas energias que transformam a nossa aura. Isto nós recebemos sempre, é bondade divina. Então, por que é que somos tão duros com aqueles que nós encontramos no caminho? Aprendemos aqui que cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos próprios pensamentos. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental que irradia. Na criação do Supremo Pai existem muitas moradas e a nós compete agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a Terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio.
a nós a nos impedir nos caminhos da evolução, para nossa completa integração na vitória da paz e do amor. Temos algo de sagrado a fazer já. Aqui, agora, neste lugar, no lugar onde nós respiramos, na nossa casa, onde estamos, ali, temos algo de sagrado a fazer, que nos fará talvez um palacete no plano espiritual, não é mesmo? Bora lá, vamos construir o nosso lugar, aqui e agora, com amor, com responsabilidade, com solidariedade, com fraternidade, com aceitação, pois somos todos irmãos, para que florescemos juntos, cada um no lugar que está plantado. Nós podemos florescer onde nós estamos plantados. Nós podemos fazer o sagrado ser sagrado onde nós estamos. Não importa a situação, a condição, nada disso. Só precisamos ter um único item: boa vontade. Que a luz do Divino Jesus seja conosco. Obrigada, Deus. Nós agradecemos a nossa irmã Débora, que dividiu conosco nessa tarde essa página maravilhosa do Evangelho de Jesus. E atendendo o apelo de Jesus quando disse: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, candeia é conhecimento. Foi o que nós recebemos essa tarde. Muito obrigado, Maria. Nós vamos agora para o passe. O 2 e o 3. Que é 3 e 4? Tu quer ir junto com ela? Marcia, vai junto com ela. A gente sempre vai junto. Hã? A gente sempre vai junto. Tá bom. 5. Então vocês três vão lá do outro lado. Pode ser? Tu pode vir aqui com elas. Não, tem lá embaixo ali. Pode vir. E vocês três. Elas gostam junto. Vai lá que eu levo em casa. Ah, que pagar. Não, não. Se aqui for pagar, eu vou no outro.